A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou 2 campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Olá, boa tarde. Meu nome é Cristiane Santos, eu sou diretora de Assuntos Corporativos e Comunicação da Pfizer. Muito obrigada por vocês se juntarem a nós virtualmente aqui nesse importante evento, Todos Juntos pelo Câncer. E eu começo esse bate-papo agradecendo a todos vocês que reservaram um tempinho para acompanhar essa nossa conversa aqui hoje. O nosso tema de hoje, ele é um tema muito atual, tem sido discutido amplamente por médicos, pacientes, pela imprensa, por toda a sociedade, que é vacinação. Todos vocês certamente estão buscando se informar e preocupados com a pandemia.
E essa preocupação é super genuína, super importante, super válida. Mas hoje o nosso convite é para a gente ir além da Covid. A gente quer falar de vacinação para o paciente oncológico como um todo. O Programa Nacional de Imunização, conhecido como PNI, ele possui um calendário de vacinas ampliado e gratuito para pacientes vivendo com câncer e familiares que convivem com essas pessoas. Essas vacinas podem e devem ser acessadas nos CRI, que é o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, um serviço do SUS que é dedicado ao atendimento de pessoas com doenças crônicas ou então com algum tipo de imunossupressão. Você nunca ouviu falar disso? Então não se sinta sozinho, porque muita gente nunca ouviu falar. A gente fez uma pesquisa que foi realizada com 2.000 pessoas pelo IPEC, que mostrou que 76% dessas pessoas nunca havia ouvido falar sobre esse serviço e somente 15% relataram que o médico falou sobre vacinação durante a consulta. Então, para a gente falar mais sobre isso hoje, eu quero convidar aqui alguns especialistas que estão com a gente, que vão falar sobre o calendário do paciente oncológico do SUS e como acessar as vacinas. Então, eu quero apresentar, primeiramente, a oncologista doutora Angélica Nogueira Rodrigues, que ela tem pós-doutorado em Oncologia Global na Harvard University. Ela é professora e pesquisadora da UFMJ, presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, EVA. Ela é chair também de ginecologia oncológica do Latin America Cooperative Oncology Group e vai estar aqui com a gente hoje para nos ajudar a entender mais sobre esse tema. Além dela, a gente conta também com a coordenadora do CRI de Goiás, a doutora Lorena de Castro Diniz. A doutora Lorena é especializada em alergia e imunologia na USP de São Paulo. Ela é coordenadora do Departamento Nacional de Imunização do ASBAI, preceptora da Residência Médica de Pediatria do HMI, da Secretaria do Estado de Goiás, e médica do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, também lá desse estado. Além desses líderes, dessas líderes especialistas que estão aqui com a gente também conta com a presença do Heitor William. O Heitor tem 26 anos, ele é um paciente de leucemia mieloide aguda tipo M3, ele é influenciador digital, ativista, gestor de saúde há 8 anos e atualmente está em tratamento no ICESP, aqui de São Paulo. Como eu comentei, o Heitor, então, ele é criador de conteúdo digital e ele tem números impressionantes, milhares de pessoas que acompanham a sua história e o seu diário de tratamento oncológico. Então, ele também vai compartilhar um pouquinho a sua visão sobre o tema. E, além disso, a gente também conta com a presença da doutora Ana Cláudia Lopes, que é gerente médica de vacinas da Pfizer, e ela vai me ajudar nesse bate-papo também. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui com a gente hoje. Agora eu vou passar a palavra ao Heitor e para a doutora Angélica, eles também vão fazer aí um bate-papo entre eles, que a gente vai poder acompanhar aqui. Heitor, eu queria pedir para você contar um pouco sua experiência com vacinação como paciente oncológico, né? Você comentou com a gente que conhecia muito pouco, ou quase nada, né, sobre o CRI. Conta para a gente um pouco qual é a sua experiência com imunização sendo um paciente oncológico. Olha, para mim foi o ponto alto aí do congresso, porque foi uma informação que eu não sabia de cor ali, né? Eu fui pesquisar essa informação e é uma informação que eu vou debater com o meu oncologista. E legal a gente entender, porque quando a gente é um paciente oncológico, a gente precisa saber sobre o nosso tratamento, sobre a nossa doença e entender quais são os riscos, o que pode estar agravando, o que pode estar melhorando e as coisas em si que tem disponíveis para nós pacientes, né? E as vacinas em si são essas informações que nós precisamos levar adiante e vai ser uma informação, inclusive, que eu vou debater agora com o meu oncologista referente ao cartão vacinal. Foi muito importante para mim entender sobre esse assunto e saber que, como paciente, eu tenho direito a essas vacinações e preciso dessas vacinações para até evitar alguma infecção, algo do tipo que possa agravar dentro do meu tratamento. Não só tem direito, como tem prioridade em vários contextos, Heitor. Então, a mudança do câncer como agora uma doença progressivamente com mais taxa de cura, maior número de pacientes também com uma doença cronificada, muito diferente do cenário ruim que era no passado. Então, a gente tem que cuidar do paciente como um todo. Então, pacientes oncológicos têm mais riscos de infecções, têm mais riscos de infecções graves e cuidar do cartão de vacina é fundamental. Adorei a ideia que você vai cobrar do seu oncologista, porque isso vai fomentar muito estudo no meio médico para a gente manter as carteiras de vacinação em dia. Vacina precisa ser prescrita, então é dever da gente oncologista saber a segurança do uso e prescrever adequadamente. Muito boa a sua fala. Obrigado, doutora. Perfeito, obrigada, Heitor. Obrigada, doutora Angélica.
Foi ótimo essa conversa entre vocês aqui, poder acompanhar esse bate-papo. Doutora Angélica, eu queria te perguntar por que precisamos vacinar pessoas que vivem com câncer? No Brasil, mais de 600 mil indivíduos são diagnosticados com câncer todos os anos. Há um número progressivo de pacientes curados, recebendo diagnóstico e tratamentos oportunos, e é fundamental que a gente proteja os pacientes também contra infecções. Pacientes com cânceres têm mais riscos de infecção, têm mais riscos de infecções mais graves, pela própria doença, que muitas vezes tem impacto no sistema imune, e pelos tratamentos recebidos. Então, é fundamental que a gente cheque o cartão de vacina dos pacientes. Cartão de vacina atrasado é uma realidade do Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, a maioria das vacinas estão atrasadas nos adultos, isso sem considerar pacientes com câncer. Então, a nossa conversa, o nosso debate aqui é sobre a atualização do cartão de vacina, quais vacinas são seguras e em que momento fazer. Mas a gente já deixa esse spoiler que o mais precocemente possível e que todo paciente oncológico deve discutir isso com seu oncologista. Obrigada, doutora Angélica, pela sua resposta. Doutora Lorena, queria pedir que você nos ajudasse a esclarecer o que são os CRI, como funciona, como as pessoas podem acessar, onde eles ficam localizados, enfim, conta um pouquinho mais para a gente sobre o CRI. Olá, eu sou Lorena de Castro Diniz, sou médica alergista e imunologista, sou médica do CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do estado de Goiás, que fica situado em Goiânia, na capital de Goiás. Também estou como coordenadora do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e faço parte das comissões estaduais sobre imunização do estado de Goiás e do Conselho Regional de Medicina. Então, estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho do que é o CRI, como fazer, né, para chegar até o CRI, para ter esse acesso até o CRI, quem são os pacientes que têm direito de ter esse acesso. O CRI é um centro de referência de imunobiológicos especiais, porque no Brasil nós temos o Programa Nacional de Imunização, que já tem 47 anos de existência. E quando esse programa foi instituído, foi pensando numa vacinação, numa imunização, na proteção coletiva. O CRI é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que foi criado pensando em algumas situações especiais, já que o Programa Nacional de Imunizações, que já existe há 47 anos, ele dá um foco mais na saúde coletiva. O CRI foi criado devido à necessidade ali de focar mais em pacientes em condições especiais que deveriam receber imunobiológicos que não faziam parte ali daquele Programa Nacional de Imunização, mas devido a situações especiais de maior chance ali de infecções por doenças imunopreveníveis, o Ministério da Saúde achou por bem criar esse centro de referências para possibilitar a vacinação desses pacientes, né, dessas pessoas que tivessem ali envolvidas em alguma situação especial de comorbidade ou de situação temporária ali de saúde, de comprometimento do seu sistema imunológico. Hoje nós temos 52 CRIs espalhados pelo Brasil. E para as indicações, né, do CRI, esse acesso à população dessa situação especial para o CRI, o Ministério contempla um manual do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, onde coloca as indicações específicas para cada vacina. Então, o CRI, ele foi colocado numa portaria a partir do ano 2000, mas a gente sabe que o Programa Nacional de Imunização vem antes disso, já há 47 anos, como eu falei, em 1973 foi instituído o Programa Nacional de Imunização, e os CRIs vieram para contemplar aí, ampliar a possibilidade de aumentar a proteção dessa população mais vulnerável relacionada a mais chances de pegar doenças infectos contagiosas. Então, essa portaria instituiu as atribuições do CRI, que são para
vacinar esses pacientes que vivem em situações especiais, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. E como ter acesso a esse CRI, né? Então, o médico assistente, diante ali do seu paciente, seja o médico oncologista, o infectologista, o cardiologista, ele vai fazer um relatório relatando a doença, a situação especial daquele paciente, onde ele deve mencionar o nome da doença ou CID, as medicações que aquele paciente está em uso, porque isso é importante na definição do momento certo de vacinar aquele paciente, pois algumas medicações, naquele momento, contraindicam a realização de alguma vacina. A situação imunológica atual, por exemplo, os pacientes vivendo com HIV, é importante colocar a última taxa da dosagem dos linfócitos, que é o CD4, e a solicitação de qual vacina que aquele paciente está precisando naquele momento. Se o médico assistente não conhece o esquema para a vacinação daquele paciente naquela situação especial, basta colocar, solicito avaliação para a atualização do cartão vacinal do CRI devido a X ou Y doença. Esse paciente ele vai chegar com cartão de vacina e documentos pessoais no CRI e ele vai passar por uma triagem, avaliação, e se ele realmente entrar nos critérios que o Manual de Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais tiver, ele vai ser contemplado ali e vai ser vacinado. Se na cidade onde o paciente reside, não tem um CRI físico, ele vai enviar essa receita para a Secretaria Municipal de Saúde ou Estadual de Saúde, aonde o CRI central, que a gente chama de CRI virtual, vai também avaliar aquela indicação e enviar aquela vacina, aquele biológico para o município daquele paciente reside, nominalmente e especificamente para aquele caso, para aquele paciente. Então, o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais é um grande avanço que nós tivemos a partir do ano 2000 no Brasil, que contemplou e ampliou aí a possibilidade da gente proteger os pacientes que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Obrigada, doutora Lorena, pela sua resposta. Convidamos vocês agora a interagirem com a gente aqui pela plataforma, então mandem suas perguntas para a gente fazer aqui para os nossos participantes nesse nosso bate-papo de hoje. Então mandem as perguntas, aproveitem esse momento para esclarecer todas as dúvidas sobre vacinação e oncologia. Então, muito obrigada a todos que estão aqui participando. Eu vou começar só com uma primeira pergunta para a doutora Angélica. E a pergunta, acho que é a que mais todo mundo quer saber. Além da vacinação de Covid, quais são as outras vacinas que são importantes para as pessoas que vivem com câncer, que estão num tratamento oncológico? Olá, uma boa tarde a todos. É um prazer imenso estar nessa luta junto com vocês contra o câncer. Essa é a vida nossa do dia a dia e trazer esse tema tão relevante de vacinação é fundamental. Um tema que a gente não trouxe para o palco central até agora e fico muito feliz de ver essa preocupação global. Isso é sinal de que câncer é um problema que está sendo dominado e a gente começa a olhar para ele como um todo, certo? Então, cuidar. A gente sabe que o paciente oncológico, pela doença, ele pode ter o sistema imune comprometido, pelo tratamento também, então proteger o paciente de infecções é fundamental, é obrigatório. Então, conhecer esse esquema vacinal é extremamente relevante. É fundamental que o paciente adulto esteja com a sua vacinação contra MMR, que é sarampo, rubéola, cachumba em dia, a anti-influenza, a vacinação contra pneumonia, a vacinação e outras vacinações como a dupla adulto. Então, a gente deve pegar o cartão de vacina do Ministério da Saúde, ele deve ser atualizado. Idealmente, a gente vai poder falar um pouquinho desses prazos, né, Ana Cláudia? Antes do início do tratamento do paciente, esse é o momento ideal, quando o paciente tem o seu sistema imune melhor, antes da exposição aos quimioterápicos citotóxicos, porque ele vai montar uma resposta imune melhor. Mas há várias vacinas que o paciente pode receber durante o tratamento, destaque aí para a vacina influenza, para a vacina anti-Covid desse momento, que a gente ainda não tem tantos dados, mas
a vacinação pré-pandemia tem nos mostrado que isso é seguro, com alguns ajustes especiais para que o paciente fique mais protegido. Então, o calendário vacinal do adulto, ele deve ser seguido. Algumas vacinas precisarão de alguns ajustes, mas o oncologista deve tentar manter em dia o cartão de vacina, assim como o Ministério da Saúde recomenda. Obrigada. Doutora Lorena, a Raíssa perguntou se a vacinação dos pacientes oncológicos ela é sempre realizada nos CRIs, independente da vacina, ou se ele também pode tomar as vacinas no posto de saúde próximo da casa. Muito boa pergunta, Raíssa. Algumas vacinas, elas estão disponíveis nos postos de saúde mesmo. Como, por exemplo, a doutora Angélica acabou de falar, da tríplice viral, né, aí da dupla adulto, da de tétano, são vacinas disponíveis em qualquer posto de vacinação. Então, basta chegar com o cartão de vacina, documento pessoal. Se o adulto, é muito comum o adulto perder o cartão de vacina e chegar às unidades de vacinação sem o cartão de vacina, e aí o vacinador ali, a enfermeira ou o médico, se tiver médico naquele ponto de atendimento, vai orientar se aquele paciente precisa de uma dose de reforço, se ele precisa iniciar o esquema, por exemplo, a de tétano, né? A gente sabe que o esquema primário de tétano contém 3 doses. Então, se ele já tiver as doses anteriores, a gente vai fazer só um reforço. Se ele não tiver, a gente vai iniciar o esquema. Então, por isso é importante, cartão de vacina é documento, não pode perder, não pode esquecer de levar nesse momento de tamanha importância. Então, algumas vacinas, sim, tem em qualquer posto de saúde. Como, por exemplo, a influenza, né? A influenza, a vacina da gripe, ela está disponível em qualquer posto de vacinação, não necessariamente no CRI. Excelente. A Jéssica pergunta para a doutora Angélica se a vacinação de paciente pediátrico oncológico tem diferença em relação a adulto. Eu acho que é até legal para complementar que, na verdade, a vacinação pediátrica é bem mais completa, né? Exatamente. É nos primeiros anos de vida que a gente recebe as principais vacinas. A imunogenicidade, que é a formação da resposta imune na infância, é uma coisa fantástica, então é um momento bom de receber as vacinas. Então, o cartão de vacina, igual a gente defendeu para o adulto, o cartão de vacina da criança também deve estar atualizado. Bom, quando a gente traz isso, eu falei de uma maneira geral, mas existem vacinas, a gente pode dividir grosseiramente em 2 grandes grupos. As vacinas que têm vírus atenuado, têm micro-organismos atenuados, e essas devem ser evitadas durante o tratamento, e as vacinas que têm o micro-organismo inativado, ou uma toxina do micro-organismo, que são seguras durante. Mesmo elas sendo seguras, mesmo essas que são seguras, se a gente der as vacinas antes, a gente tem maior chance de montar uma resposta imunológica melhor. Então, o ideal para adultos e crianças é a gente estar com o cartão atualizado. E se não estamos, assim que tiver um diagnóstico ou tiver uma folga entre um tratamento e outro, atualizar tudo possível para que no momento de uma imunossupressão a gente já esteja preparado. Mas lembrando, muitas vacinas, essas vacinas de vírus inativados, elas são seguras durante o tratamento e a gente vê aí de maneira crescente e muito satisfatório o uso da vacina anti-influenza pelos pacientes oncológicos. Ainda temos vários territórios a conquistar, por exemplo, da vacina antipneumocócica, vacinação adequada anti-zoster, né, que é um problemão do paciente oncológico, mas essa do zoster é mais importante porque ela tem vírus atenuado, então a gente tem que dar com muita segurança, muito antes e não no momento de imunossupressão. Então acho que estamos crescendo a vacinação de adultos. Em crianças somos melhores vacinadores do que em adultos, né? Não sou pediatra, mas eu acho que o dever de casa dos pediatras é mais bem feito. Se a gente vê a taxa de cobertura vacinal do adulto, poucas vacinas passam de 50% na cobertura no adulto. Acho que a gente é melhor na febre amarela, pelos surtos graves que o país teve, mas o restante a gente está ruim. Na infância a gente é melhor. Doutora Lorena, das vacinas que a gente tem, tanto na unidade de saúde quanto no CRI,
Quais são as vacinas que são vivas, que são importantes fazer antes ou no momento que o paciente está com uma imunidade melhor? E quais são essas vacinas inativadas, que podem ser dadas mesmo quando o paciente está em tratamento? Você pode dar alguns exemplos, tanto na criança quanto no adulto, para a gente saber? Na verdade, acho que essa é uma pergunta mais geral, né? Essa pergunta é bem importante. Por exemplo, no calendário da infância, a primeira vacina que a criança recebe, que ela recebe logo ao nascer, é uma vacina viva, né, de uma bactéria atenuada, que é a vacina contra a BCG, que é a vacina da tuberculose. Então, ela recebe logo ao nascer, ali nos primeiros 30 dias. Inclusive, ela é contraindicada com histórias de imunodeficiências, né, na família, tem que aguardar uma avaliação imunológica antes de se fazer. A segunda vacina atenuada que a gente recebe via oral é a vacina contra rotavírus. A criança recebe aos 2 e aos 4 meses de vida, né? Assim, geralmente, ela tem poucas contraindicações. A contraindicação principal é a questão de má formação gastrointestinal. Dificilmente, mas existem, né? A doutora Angélica está aí para falar, assim, pacientes oncológicos nessa idade, é muito raro, mas é uma vacina viva, mas ela é por via oral. E com 1 aninho, a criança recebe a vacina tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola, e com 1 ano e 3 meses, ela recebe sarampo, cachumba e rubéola e varicela, né? Que é contra o vírus da catapora. São as vacinas vivas. Aos 9 meses, era só para áreas endêmicas, mas desde essa epidemia que houve em 2017 e 2018, transformou para o calendário geral do Brasil, a criança recebe a febre amarela, que também é uma vacina viva, aos 9 meses. Então, são essas as vacinas aí da infância que os pacientes precisam receber e são vivas, e o adulto, se ele não tiver vacinado, ele recebe a tríplice viral, né? Na vida adolescente, adulta, não tem uma idade limite para se fazer. Os pacientes com algum tipo de imunodepressão, eles devem receber 2 doses de tríplice viral, aí, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. E a vacina de herpes zoster, que a doutora Angélica falou, que só está liberada a partir dos 50 anos de idade. Antes disso, o adulto, se ele não tiver vacinado, ele faz a tríplice viral e a febre amarela, lembrando que a gente tem que ter 2 doses de tríplice viral na vida e, pelo menos, dependendo da idade de início de vacinação, 1 dose de febre amarela ou 2 doses, que antigamente o esquema era diferente, mas a gente vacinava de febre amarela a cada 10 anos. De um tempo para cá, isso mudou. Devido a ser uma vacina viva, ela é mais imunogênica, não precisa de tantos reforços assim, então 2 doses na vida já é o suficiente. Tá ótimo. E hoje, no meio da pandemia de Covid, a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, ela indica principalmente 2 vacinas, que é a influenza e o pneumococo. Aí eu ia perguntar para a doutora Angélica, essas 2 vacinas para o paciente oncológico, elas são seguras? O paciente pode tomar? Aí a gente chegou em vacinas fundamentais para o paciente oncológico. Então, infecções respiratórias são mais comuns e mais graves. O paciente com câncer tem 10 vezes mais chance de ter pneumonia. Se ele está em tratamento citotóxico, é 20 vezes mais chance. E então é fundamental essa proteção das vias aéreas superiores com a influenza, e se a gente protege, a gente acaba protegendo também, diminuindo o risco de pneumonia, e são vacinas que se potencializam. Se eu tenho menos infecção de vias aéreas superiores, eu vou ter menos chance de desenvolver, e as vacinas se somam. Bom, essas são vacinas sim seguras, Ana Cláudia, elas não são de vírus vivos, elas são de micro-organismos atenuados, elas são de micro-organismos, então, que não são vivos, são inativados, desculpa, e podem ser usados durante. O recomendado é que, quando há possibilidade, que a gente faça o tratamento mesmo com as vacinas inativadas, 30 dias antes do início do tratamento. Isso não tem a ver com segurança, porque elas são seguras durante o tratamento. Isso tem a ver
com o fato de a resposta imune do paciente ser melhor. É o que a gente está vendo agora com a Covid, o governo liberando uma terceira dose para quem está em quimioterapia citotóxica, porque essa resposta imune, a proteção que o paciente desenvolve, ela é pior em quem é imunossuprimido. Então, quando a gente fala para vacinar o paciente 30 dias antes de começar o tratamento, como se fosse possível a gente planejar tudo a vida assim, por isso que a gente já deveria estar com os cartões de vacina todos em dia. Mas é porque a gente tem mais chance de derivar a melhor resposta daquela vacina. Mas vacina anti-influenza e vacina pneumocócica são vacinas seguras durante o tratamento. Excelente. Agora tem uma pergunta para o Heitor. Acho que são duas perguntas. A primeira é se quando você começou seu tratamento, as suas vacinas de adulto estavam em dia, e depois se você sentiu alguma dificuldade de acesso de informação de vacinas. Olá, boa tarde a todos. Quando eu iniciei o tratamento, como eu já sou profissional da área da saúde, a gente tinha que ter aquele calendário de vacina exemplar, né? Sempre ter o calendário de vacina exemplar. E nesse quesito do calendário de vacinação, quando eu entrei para tratamento, eu não fiz nenhuma atualização logo depois. O engraçado, até para lembrar e questionar aqui no assunto, é que quando eu recebi o convite para estar aqui debatendo e tendo esse bate-papo com vocês, foi que eu me atentei com esse quesito da vacinação para o paciente oncológico. A gente está aí vendo que todos os pacientes eles estão preocupados muito com a questão da vacinação de Covid e de muita coisa, e muitos não sabem da questão do cartão vacinal do paciente oncológico e essas vacinas específicas que nós precisamos. Eu era um deles, então eu fui me atentar, levei ao meu oncologista para a gente estar conversando, para entender um pouco mais, e agora começar a entrar nesse calendário vacinal. Então, eu vi de suma importância. Inclusive, eu queria até se eu conseguisse puxar um gancho aqui e perguntar para a doutora Angélica, aqui, referente ao quesito do profissional da saúde que trabalha na área e também do paciente. Qual que é a importância tanto do paciente quanto do profissional em estar discutindo esse quesito da vacina, do cartão vacinal do paciente oncológico, de levar essa informação? O porquê de suma importância do paciente também ter essa liberdade de falar para o seu médico e também dos profissionais em si, ajudarem os outros a levar essa informação cada vez mais para estar ajudando o paciente oncológico. Eu acho fundamental, Heitor, o paciente trazer essa demanda para ele se proteger. Você viveu os medos, os riscos de um tratamento oncológico e o máximo de proteção, especialmente quando ela é segura, de baixo custo, como são as vacinações, isso é extremamente bem-vindo e deve ser mandatório. Então, como classe, né, de oncologistas clínicos, eu vou fazer uma meia-culpa, que a gente, por muito tempo, focou ali na cura do câncer e tudo que interessa é começar o tratamento o quanto antes e a gente não pode perder esse olhar. Mas hoje a gente tem número de profissionais suficientes para organizar os nossos serviços com as equipes multidisciplinares, com produção de material. O Brasil está em outro momento de apoio a paciente que a gente consegue trabalhar esse tema com toda a segurança. Então, acho que o paciente que não foi alertado sobre a importância de estar com seu cartão de vacina em dias, ele deve levar esse tema para o oncologista. Isso vai provocar estudo, como a gente teve chance de falar na nossa abertura, isso vai provocar os serviços para se organizarem. Isso pode ser feito, essa conversa inicial, pela equipe de enfermagem, que pode checar esse cartão de vacina, o próprio paciente fala, olha, doutor, estou com essa vacina, não está em dia, ela é segura nesse momento, devo tomar, é um bom momento. Eu acho que essa conscientização, né, o empoderamento do paciente é fundamental para a sua proteção. Então, acho muito bem-vindo. E do ponto de vista dos médicos, eu tenho trazido isso com todas as vezes que a gente tem, em todas as vezes que temos discutido, acho que nós temos muito para aprender, mas estamos abertos. Acho que o oncologista, nos últimos anos, ele está muito interessado no tema vacinação. A Covid nos trouxe aí, de tudo negativo que ela trouxe, tem esse lado positivo da gente estar conversando mais fortemente sobre vacina. Vacina é um avanço fantástico da medicina, né? A gente tem que abraçar essa causa e buscar mais vacinas, né? A gente tem aí vacina contra câncer, que a gente pode falar depois, a vacina anti-HPV, tão subutilizada no nosso país. Doutora Lorena, a Heloísa perguntou se o paciente oncológico pode receber qualquer vacina contra o Covid. E aí acho que vale a pena comentar quais são os tipos de vacina que a gente tem hoje, em que classe que elas estão.
Excelente pergunta. A gente tem hoje 3 plataformas disponíveis de vacina contra a Covid no Brasil. As 3 são vacinas de vírus inativados, isto é, não vivos. Então, teoricamente, as 3 plataformas, todos os pacientes podem receber a qualquer momento. A única contraindicação de receber alguma das plataformas é uma reação de hipersensibilidade a algum componente existente nessa vacina. Tirando isso, não existe nenhuma contraindicação, porque todas elas são inativadas, seguras e necessárias nessa população. Excelente. E também tinha uma pergunta se existe problema na intercambiabilidade de marcas para o paciente oncológico. Essa questão também de intercambiabilidade, ela está sendo, né, tudo na Covid é muito novo, está sendo estudado aí algumas intercambiabilidades, porque todos os laboratórios produtores, eles não fazem entre si esses estudos, né, de utilizar uma dose de uma plataforma seguida de outra. A gente está vendo isso na vida real. Alguns estudos estão sendo feitos na efetividade, na eficácia, na segurança dessa intercambiabilidade, que a gente já conhece com outras vacinas, né, já presentes no calendário há algum tempo. E para a Covid, está mostrando que a gente já sabia, né, diante de outras vacinas, que tem sim segurança, que tem sim uma eficácia, uma efetividade, e a gente deve utilizar essa intercambiabilidade, por exemplo, na falta, né, de uma das vacinas, a gente não ter disponível naquele momento de fazer uma dose de reforço, a gente poder utilizar uma outra plataforma ali com segurança para aquele paciente ter uma resposta imunológica adequada, um nível de anticorpos neutralizantes, circulantes, protetores e eficazes aí, efetivos contra a infecção do Covid. Excelente. Doutora Angélica, tem uma pergunta da Fafi sobre a herpes zoster. Eu acho que essa vale a pena até para a gente conversar sobre qual é o risco de herpes zoster no paciente oncológico. E ela falou que já teve zoster há alguns anos após o diagnóstico, que ela não sabia da vacina e se ela pode tomar a vacina depois de ter tido um episódio de zoster. Bom, esse é um tema bem desafiador para o paciente oncológico, o herpes zoster. Então, o que é o herpes zoster? O herpes zoster é uma outra forma da varicela, da catapora. Então, quem teve catapora na infância, o vírus fica ali inoculadinho, guardado em uma raiz nervosa em algum momento, principalmente momentos de estresses orgânicos intensos, como a imunossupressão, essa infecção pode reativar de uma outra forma que é chamada herpes zoster. A manifestação clássica, então, são vesículas na pele, a pele fica hiperemiada, vermelhinha e com bolhas pequenas, às vezes muito dolorosas, por essa ser uma região de nervo, isso é o herpes zoster, então é a forma adulta da catapora. Okay? E ela pode vir mais de uma vez, tá? Apesar da catapora acontecer uma vez, o herpes zoster pode acontecer mais de uma vez. Então, o ideal é que a vacina seja feita antes dessa reativação. E no Ministério da Saúde, a liberação para vacinação é após os 50 anos, como trazido pela doutora Lorena. O que acontece é que a maioria absoluta da população não está vacinada. E quando chega com um diagnóstico de câncer, não está recomendado vacinar, porque essa é uma vacina viva, né? Uma vacina de vírus vivo e traz riscos para o paciente de desenvolvimento de infecção. Então, na imunossupressão ou durante o tratamento oncológico com imunossupressores, essa vacina não deve ser usada. Então, para nós da oncologia, isso é um desafio. De um lado, a gente precisa muito da vacina, porque essa é uma infecção frequente no paciente oncológico, que traz uma morbidade, ela não é grave na grande maioria das vezes, mas é extremamente desagradável, a Fafi deve ter vivido isso, e a gente tem essa limitação de uso durante. Então, o ideal é que seja feito antes. Se você já desenvolveu e está fora de um período de imunossupressão, não há problema em ser vacinado, mas a chance de benefício da vacina é menor do que ser vacinada antes de ter desenvolvido a infecção. Excelente. Doutora Lorena, tem uma pergunta que é se os pacientes oncológicos eles podem tomar a vacina da febre amarela.
Da mesma maneira, né, do que a vacinação, para todas as vacinas atenuadas, o melhor momento é que seja feito 4 semanas antes do início do tratamento, né, se esse paciente não tiver alguma dose. Então, a gente tem que colocar ali na balança, né, risco-benefício, se pode ou não esperar o início do tratamento, esperar essas 4 semanas para fazer, se o paciente não tiver a dose ainda. Mas se ele não tiver feito, né, não tiver condições de esperar ali as 4 semanas antes de iniciar o tratamento para o câncer, ele deve aguardar ali no mínimo de 3 a 6 meses pós, né, término ali do tratamento para plena recuperação imunológica para poder fazer. Lembrando que os pacientes transplantados de medula óssea, eles devem aguardar um período maior aí para poder fazer a vacina de febre amarela, que são 24 meses, isso é 2 anos, né, depois do transplante de medula óssea para poder fazer alguma vacina viva. Em algumas situações especiais, como nós vivemos aquela epidemia de febre amarela, essa indicação para determinadas regiões, determinados pacientes, ela foi autorizada a antecipação aí para 1 ano, mas isso a gente tem que colocar na balança a epidemiologia, né, daquele momento, a região que o paciente mora, a exposição que ele tem àquela doença, para a gente ter essas tomadas de decisões de fazer antes do período mais indicado. Ótimo. Doutora Angélica, sobre os tratamentos, se o paciente está em tratamento de quimioterapia, ele pode tomar vacina durante o tratamento? Bom, então vamos lá, só estratificar o que é tratamento oncológico. Então, Ana Cláudia, você trouxe para a gente quimioterapia. Quando a gente está falando quimioterapia, geralmente a gente está falando da quimioterapia clássica, que os médicos chamam de citotóxicos, que é aquela quimioterapia que na maioria das vezes é feita injetável, pode ser oral, que tem efeitos adversos, náusea, vômito, baixa de defesa. Esses pacientes que estão em tratamento com citotóxicos e que têm mais imunossupressão, que têm a defesa mais baixa, são os pacientes que a gente deve ter mais cuidado. E aí todos esses conceitos que a gente discutiu aqui agora, que as vacinas com vírus vivos não devem ser usadas e que mesmo as com vírus atenuar, as vacinas inativadas, as sem vírus vivos, que elas também devem ser feitas 30 dias antes para a gente ter a melhor resposta imune. Uma coisa importante é que tratamento oncológico não é tudo igual. Então, quando a gente fala o paciente está em tratamento oncológico, tem paciente, por exemplo, o câncer mais comum da humanidade, nem só da mulher, é câncer de mama. E 80% das pacientes têm doença hormonal e vão usar no mínimo 5 anos de hormonioterapia. São pacientes que estão sem câncer, curadas, e que estão em hormonioterapia adjuvante, só de prevenção. Essas pacientes não têm o sistema imune afetado pelo tratamento nem pela doença, e elas entram como qualquer adulto. Essa dúvida veio à tona com a Covid, acho que ela é muito importante. Então, pacientes em hormonioterapia, por exemplo, sem evidência de câncer, não são imunossuprimidos e devem ter sua vacinação normal, igual todo adulto. Então, pacientes em tratamento de quimioterapia devem discutir com o seu oncologista, ele pode vacinar a maioria das vacinas com esses intervalos que a gente falou, para maior segurança e maior eficácia, e pacientes em alguns outros tipos de tratamento oncológico, às vezes não tem nenhuma especificidade em relação a um adulto normal, tá? Então, aquele bate-papo que o Heitor sugeriu com o seu oncologista é fundamental, né, Heitor? Tem mais uma pergunta da Daniele, que é ao contrário. Se tem alguma vacina que não poderia ser dada por atrapalhar o tratamento oncológico. Então, se a vacina ela protege o paciente, mas ela não poderia ser dada porque ela interfere na quimioterapia ou em algum tratamento.